Gustavo, faça. Olá, boa noite. Estamos de volta para a última live desta quinta-feira, dia 23 de junho de 2022, direto aqui do nosso estúdio belíssimo, que está confortavelmente montado no auditório 106 da Cicobi Cocred, em Sertãozinho, estado de São Paulo. Bom, essa última live deste dia 23, quinta-feira, aqui no 18º Agronegócios Copercana, vai falar de novos tempos, novas soluções, o melhor portfólio ainda mais completo com a organização da Adama. Eu estou recebendo aqui os nossos 2 colegas palestrantes que estarão falando conosco, partilhando conosco seus conhecimentos. Primeiro, deixa eu falar boa noite para o Edson Baldan Júnior. Boa noite, Edson, tudo bem com você? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Que bom bem? Que você veio. Obrigado, é uma satisfação estar participando desse grande evento. E nós vamos agora, eu e você, sentarmos na plateia, porque nós vamos apreciar a primeira parte dessa palestra, dessa live, que será apresentada pelo Fábio Carvalho. Ô, Fábio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gera. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? E eu que agradeço. Então tá bom. Agora eu quero pedir um instante para vocês dois. Nós vamos assistir um vídeo institucional e logo na sequência vocês ficam com o Fábio, que vai partilhar os seus conhecimentos conosco. Promessa é acordo. É o elo entre a parte que realiza e a que demanda. Mais do que isso, é comprometimento. O equilíbrio entre a ousadia e a competência. Acima de tudo, promessa é confiança. É a certeza de que existe a partilha de um propósito em comum. Nossa promessa não é apenas um resultado e não se resume a números. É movimento e ação contínua. É verbo, escutar, entender, entregar. Listen, learn, deliver. Escutar o que o campo diz e entender, até mesmo quando este silencia as suas dores e necessidades. É somente assim que podemos entregar oportunidades, respostas e, claro, soluções. Este é um caminho desafiador, mas é justamente na superação de limites que conseguimos criar simplicidade na agricultura. A nossa força vem das pessoas e da paixão que nos une. Move e mantém firme a escuta ativa. O entendimento dedicado e a total entrega ao campo. Afinal, essa é a nossa promessa. E isso é o que nos faz Adama.
Adama. Listen, learn, deliver. Muito bem, boa noite a todos. Um prazer enorme estar participando aqui com vocês nessas 2 semanas tão importantes para a Copercana. Para a gente é motivo de alegria também estar compartilhando daqui a pouquinho o Baldan com a gente, estar compartilhando o espaço aqui com a gente, trazendo algumas informações bem importantes, relevantes para o manejo da cana-de-açúcar. E eu quero começar, primeiro, sou o Fábio Carvalho, sou agrônomo de desenvolvimento de mercado da Adama para cana-de-açúcar. E a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é rápida, é breve, é uma mensagem que diz respeito, desde 2021, a Adama iniciou uma série de lançamentos em cana-de-açúcar, para os produtos de cana-de-açúcar, e esses lançamentos eles devem seguir até 2025, né? A gente deve ter uma série de lançamentos até 2025, a partir agora, então, desse ano de 2021. E vou falar de alguns produtos novos que nós estamos lançando agora, né, nesse ano de 22. Vou apresentar isso para vocês e também enfatizar um pouco com esses lançamentos, né? A gente acaba tendo uma nova identidade em cana. A Adama acaba sendo uma nova Adama em cana. A Adama, com esses lançamentos que foram feitos, ela acabou se planejando de uma maneira muito forte, pensando em pessoas. Hoje a gente tem uma equipe altamente capacitada, presente no campo e com condições de fazer um posicionamento adequado e responsável desses produtos que nós lançamos e também dos produtos que já eram da nossa linha comercial, né? A Adama, então, ela já era presente no mercado, no campo, com relação a portfólio, com um portfólio bastante robusto, um portfólio bem completo. A gente já tinha aí praticamente em todos os segmentos, a gente já estava presente, né? Se a gente olhar nossas plataformas, dentro das nossas plataformas, a plataforma de manejo de pragas, por exemplo, né? A gente tem o legado, o primeiro e o único nematicida verdadeiro em cana-de-açúcar, um produto que traz alguns atributos, algumas características bem interessantes. A primeira dela é uma classe toxicológica baixa, né? E quando comparada com outros nematicidas do mercado. Um produto e isso é importante, é muito relevante. Outro ponto é a questão da baixa dose de ativo por hectare que esse produto entrega. Para quem trabalha com certificações, por exemplo, isso tem um peso bastante relevante, né? Produtos que entregam baixa dose de ativo por hectare. E o outro ponto que é muito expressivo quando a gente pensa nessa característica é a seletividade. É um produto seletivo, específico para nematóides fitopatogênicos, né? Ou seja, ele não interfere na vida de nematóides de vida livre no solo, né? Que são nematóides importantes para a ciclagem de nutriente, e também nematóides que são entomopatogênicos, que contribuem para o equilíbrio desse ecossistema do solo, né? Esse é o legado. O Rimon que vem no manejo de broca da cana-de-açúcar, né? O Rimon vem complementar esse portfólio de manejo de pragas, com manejo de broca, um produto também seletivo, um produto que pode ser utilizado no manejo integrado de pragas, e o Galil, né? O Galil, por último, falei de lançamentos aqui no começo, o Galil é um dos nossos lançamentos, já agora em 2022, final de 2022. O Galil ele vai ser lançado com foco em cigarrinha e esfenóforos. O Azimuth, na nossa plataforma de manejo de doenças, né? Um produto consolidado, consagrado, com 2 ativos reconhecidos pelo mercado, né? Para manejo de doenças tanto foliares quanto para suco de plantio. E a nossa plataforma de biosoluções. Essa plataforma nasceu com o Expert Grow, né? O Expert Grow, outro produto de mercado consolidado, é o nosso bioestimulante, né? Um produto que, nesses 2 últimos anos, principalmente, com essa demanda de recuperação de produtividade, o Expert Grow ele se tornou um produto vitrine, um produto de extrema importância, né? E ele foi o primeiro dessa plataforma de biosoluções. Essa plataforma de biosoluções, dentro da Adama,
ela vai ser uma plataforma cada vez crescente, cada vez mais ela vai ganhar corpo. E esse ano nós já temos um parceiro e um aliado para o Expert Grow dentro dessa plataforma de biosoluções, que é o Protege, né? O Protege é um produto biológico que chega a partir agora do meio do ano na Damar, e que é um produto que é composto por 3 bacilos, são 3 cepas selecionadas de bacilos, Bacillus thuringiensis, velezensis e amyloliquefaciens, cada um com uma função, com um papel importante dentro dessa composição de formulação, e um produto que apresenta 3 modos de ação, que vão contribuir demais com as propostas de manejo que a gente tem em cana-de-açúcar. Vou falar um pouquinho do Protege de maneira breve, depois eu vou dar foco na sequência de portfólio que nós temos de herbicidas, né? Então, o Protege ele vai ser, a gente fala dele como um bionematicida, né? Sempre a gente vai se referenciar nele como um nematicida, porém ele tem outras ações, outros papéis importantes e fundamentais quando a gente pensa no papel desse produto, né? Ele tem ação fungicida, ele atua como bioestimulante para o desenvolvimento de raízes para o sistema radicular e, lógico, a ação nematicida com uma ação muito interessante. A ação dele como nematicida atuando em fases juvenis, fases adultas e também interferindo na eclosão de ovos, né? Um outro ponto de destaque, quando a gente fala do Protege, é a sua formulação. Esse produto, diferente da maioria dos produtos que a gente tem hoje no mercado, ele se apresenta na forma líquida. A formulação dele é uma formulação líquida, né? E uma formulação de altíssima qualidade. Quando a gente observa, por exemplo, nessa imagem, o Protege aqui do lado esquerdo, né? A gente vê praticamente uma solução pura do Protege, quando comparado com outro tipo de formulação em pó de um produto biológico. Cada vez mais a gente passa a observar que a necessidade de uma formulação de alta qualidade não deve ficar apenas nos defensivos químicos. Essa tecnologia ela tem que ser transferida também e tem que ser exigida para os produtos biológicos. E o Protege acaba abrindo uma frente de inovação com relação a essa formulação, né? Toda vez que a gente fala em formulação, a gente tem que se lembrar que a qualidade da calda que é preparada, ela é o ponto base, é o componente inicial e fundamental para que a gente tenha uma boa tecnologia de aplicação. Não adianta a gente pensar só em equipamento, em ponta, em bico, né? E a gente tem que pensar também que isso nasce lá na mistura de tanque, né? Então, esse é um ponto chave também para a gente trabalhar e pensar quando a gente trabalha com produtos biológicos, vendo que é possível ter qualidade de formulação para esse segmento de mercado. E ainda, dentro dessa formulação, um ponto que também é relevante, que essa formulação líquida permite, é que a gente tem uma carga elevada de metabólitos presentes na formulação. Esses metabólitos são compostos que são extraídos das bactérias durante o processo de produção e que permanecem nessa formulação líquida. Isso traz uma condição e uma vantagem importante, porque promove um efeito quase que imediato na planta, mesmo com as bactérias ainda na fase de endósporos, né? Então, isso dá uma condição quase que imediata de ação e de reação da planta a esses metabólitos, trazendo efeitos, que eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, trazendo alguns efeitos bem significativos e que destacam demais esses resultados das áreas trabalhadas com Protege. O outro ponto é esse, né? O produto ele vem na forma de endósporo, ou seja, as células elas estão nessa forma, são a estrutura de resistência desses micro-organismos. Isso permite que a gente trabalhe com o Protege durante todo o ano, esse é um ponto importante. Aqui a gente vê na imagem bacilos na forma vegetativa, né? Que é a forma onde ele vai atuar no solo e na rizosfera, e como ele vem na formulação, né? 100% das células dos bacilos presentes na formulação vem na forma de endósporos. Então, a gente consegue ter um produto, esses micro-organismos, essas bactérias sobrevivendo em condições adversas no campo, como eu comentei, isso permite que a gente trabalhe durante todo o ano, inclusive na época seca, né, nas condições de corte de soqueira.
E também permite que a gente trabalhe de uma maneira muito compatível quando pensa em mistura de tanque, né? A gente não tem hoje no radar dos produtos trabalhados em mistura de tanque para cana-de-açúcar, né, a gente não tem identificado nenhum tipo de incompatibilidade do Protege com nenhum defensivo, com nenhum fertilizante, enfim, isso também em função dessa estrutura da maneira como essas células vêm, né, na forma de endósporo, que é essa estrutura de resistência. E isso permite também a gente posicionar o Protege com vinhaça, né, na operação de vinhaça localizada. Aqui uma imagem que dispensa legenda, né? Aqui, quando a gente observa essa imagem, a gente não tem necessidade, fica fácil observar qual área está mais sadia, qual área está com stand melhor, qual área está com uma sanidade, um vigor mais acentuado, né? E está aqui. Essa área é uma área... Essa foto foi tirada hoje, nós tivemos um dia de campo hoje nessa área. É uma área com 76 dias depois da aplicação. Essa área foi aplicada no início de abril, e em Jaú, né, na região de Jaú, e o que a gente vê é exatamente isso, né, um stand muito mais acentuado nessa área, uma cana com maior vigor, com um stand muito equilibrado em relação à testemunha, né. Isso fica muito evidente nas áreas de Protege. A gente acaba vendo essa consistência de resultado, muito em função do efeito proporcionado no desenvolvimento radicular, esse melhor desenvolvimento radicular, né, esse estímulo que o produto promove, mas também, lógico, a condição de sanidade na região da rizosfera em relação aos nematóides. E quando a gente fala de nematóide, a gente está falando dos principais nematóides fitopatogênicos em cana, né, tanto meloidógene quanto pratilencos. O nosso posicionamento para esse produto, tanto para suco de plantio, como para o corte de soqueira ou aplicação junto com a vinhaça localizada, lógico, a vinhaça aí respeitando a condição de temperatura. E um outro ponto que eu não comentei com vocês também é relevante. Esse produto ele pode ficar armazenado em temperatura ambiente por até 3 anos. Né? Isso realmente dá uma condição muito mais favorável quando a gente pensa na viabilidade desse produto ao longo do ano. Isso dá uma segurança muito grande em trabalhar com esse produto. Então, esse é o Protege, ele completa essa plataforma de biosoluções, que, como eu comentei, ela vai ser uma crescente dentro da Adamar, e eu não posso deixar de falar desse portfólio, que já era um portfólio robusto, portfólio de herbicidas da Adamar. A gente já tinha um portfólio bastante robusto, e hoje, dentro do programa Bom de Cana, a gente tem condições de falar de um manejo de plantas daninhas exclusivamente com o portfólio Adamar. A gente hoje atua desde a dessecação, passando pelo PPI, cana-planta, soca seca, soca úmida, pós-emergência sequencial, pós-emergência da pré-colheita. O Baldan vai abordar isso hoje de uma maneira muito interessante, essas informações de pré-colheita nas aplicações localizadas. A gente tem condições de cobrir toda essa janela, esses subsegmentos de manejo de plantas daninhas de maneira muito eficiente e com algumas novidades. A gente tem, só para lembrar, né, a gente tem hoje, quem não conhece o Pré-Merlin, né, hoje líder no manejo do banco de sementes em pré-plantio e pré-plantio incorporado. Esses produtos, Hexaron, Butiron, Jamp, Herburon, produtos que são marcas fortes, são uma identidade muito forte da Adamar com o mercado, né, produtos que são produtos de prateleira, produtos que estão ali no dia a dia para diferentes condições e situações de manejo. E a novidade, esse é o arreio, né? O arreio, esse é o lançamento de 21 que eu comentei no início da apresentação. O arreio nasceu em 2021, veio para a cana em 2021 e com uma condição muito interessante. O arreio ele é um produto pós-emergente, né, para ser trabalhado em aplicações tratorizadas e aéreas, e uma particularidade, um excelente latifolicida. A gente controla a mamona, a merrêmia, a mucuna, o complexo de cordas de viola de maneira muito eficiente e com um detalhe muito interessante e importante. Ele não tem na formulação dele a presença do 2,4-D. Né? Então, o 2,4-D é uma molécula importante, né, no manejo de plantas daninhas,
mas que apresenta restrições em relação a culturas vizinhas em diversas regiões, né? Então, o arreio vem hoje com uma eficiência de controle de folhas largas muito grande, com uma seletividade para a cultura da cana, sem o risco de volatilização dos seus ativos para culturas vizinhas, né? Ou seja, tomando cuidado aí com as condições de deriva, nós podemos utilizar o arreio, inclusive, em divisas de carreador, tanto que ele tem essa condição em bula, né, para aplicações aéreas. E o Baldan vai mostrar alguns resultados dele também para aplicações via drone, de maneira muito eficiente nas aplicações localizadas aí na pré-colheita. E falando do arreio, né, aqui só ilustrando um pouco, isso aqui é uma imagem aos 30 dias depois de aplicado, nessa massa de mamona, aí, só para ter uma ideia, né, essa mamona seca, quebradiça, melhorando a condição de colheita para as colhedoras aí, durante o processo de colheita mecanizada. Então, esse é um pouquinho, o Baldan vai explorar um pouquinho mais sobre esses resultados, com outras informações, em outros alvos, de maneira bem mais abrangente, aqui realmente para dar uma pincelada. O que eu quero realmente trazer para vocês é o novo herbicida que vem esse ano, é o principal lançamento herbicida do ano. A Adamar hoje se consolida com esse produto dentro do portfólio de herbicidas, e é um produto, e isso a gente tem que levar em consideração, um produto que foi pensado, desenhado, desenvolvido para a cultura da cana-de-açúcar, né? Um produto que traz algumas características e atributos muito interessantes. A primeira delas é a facilidade para o manuseio e a facilidade também no preparo da calda, né, em função da sua formulação e em função de ser um produto completo, né? A gente não vai ter, na maioria das situações, a necessidade de realizar misturas de tanque, em função, eu vou falar um pouquinho mais em detalhe lá na frente, mas em função muito do equilíbrio desses ativos presentes na formulação. Ele combina dois dos ativos mais utilizados na cultura da cana, né? Então acaba sendo uma referência realmente de manejo, e o que eu comentei, né, um produto que acaba sendo completo, porque o balanço, não apenas a concentração, mas o balanço entre as moléculas presentes na formulação, permitem que, independente da variação de dose, eu não necessite de um terceiro produto, de um segundo produto em mistura de tanque, né? Esse é um outro ponto fundamental para a gente levar em consideração com relação a esse cara aqui, é o jumbo, né? O jumbo nasce com a proposta de ser utilizado durante todo o ano, em cana-planta, em soca úmida e também em soca seca, né? De janeiro a janeiro, é jumbo o ano inteiro, né? Então, essa é a proposta de jumbo. Um produto já registrado para a cultura da cana. A composição do jumbo, ele apresenta sulfentrazona e tebutyron, numa formulação 2WG, com foco em folhas largas e gramíneas, né? E também nas ciperáceas, nas tiriricas, com ação pré-emergente e para uso terrestre ou em aplicações aéreas. E o ponto que eu quero enfatizar de novo, né, é com relação à concentração, mas também ao equilíbrio dos dois ativos, tanto sulfentrazona quanto tebutyron. Esse é um ponto de destaque, né? Então, isso vai facilitar muito a vida de quem faz o manejo de plantas daninhas, de quem adota esses ativos, né? E com outras vantagens adicionais que eu quero comentar com vocês, né? A seletividade, ela permanece nessa formulação, quer dizer, quem já trabalhava com essas moléculas de maneira separada vai ter na formulação a manutenção dessa seletividade. O amplo controle, né, os alvos eu já citei, então, folhas largas, folhas estreitas, tiririca, né, entra nesse complexo de manejo. Aqui algumas fotos ilustrativas, trazendo um pouco do resultado. Essa foto foi tirada com 54 dias depois da aplicação. A gente tem nas testemunhas ali ao lado, a gente consegue observar a pressão de planta daninha e o jumbo ali a 2 kg por hectare, entregando essa qualidade e essa performance de resultado. Pensando numa condição de cana-planta, que é isso que vocês estão vendo, a gente está entregando para o quebra-lombo uma área em condições totalmente ideais e adequadas para a operação de quebra-lombo. Esse é um ponto
chave. Aqui uma outra área, essa área aqui foi uma área conduzida pela Agrociência, na região de Piracicaba. A gente observa ali em vermelho as testemunhas, né? As parcelas das testemunhas totalmente infestadas, e o jumbo ali em 2 doses, variando de 2 a 2,2 nas outras janelas verdes e azuis, mostrando uma consistência enorme de resultado, né? Então a gente vê que esses resultados se repetem, independente dessa pressão que é enorme na área. Aqui uma foto do chão, né? Dessa mesma área, mostrando realmente a pressão da testemunha, e jumbo aí a 2 quilos, com mais de 60 dias, também próximo da janela de operação de quebra-lombo, entregando a área em condições totalmente ideais. Em soqueira não é diferente, né? Em soqueira, em condições de palha, eu vou explorar isso um pouquinho também, a 2 quilos por hectare, aplicação de final de outubro, ainda uma condição de período de janela de seca, na região de Taquaritinga, com 90 dias. Outra área nessa mesma região, aos 90 dias, jumbo a 2 quilos por hectare. Pitangueiras aos 120 dias, uma área aplicada no comecinho de dezembro do ano passado, também mostrando aos 120 dias a mesma dose, condição de soca, sob palha. E aqui, falando de palha, a gente não pode deixar de falar de formulação com alta tecnologia, porque aqui a gente entra realmente com uma condição que também diferencia esse produto em relação, principalmente, às misturas de tanque, né? Aqui um trabalho feito pelo professor Vellini e o Caio Carbonari, mostrando a capacidade de transposição de palha, tanto do tebuturon e do sulfentrazone presentes na formulação do jumbo, em relação aos ativos isolados em mistura de tanque. E o que a gente observa, e que vale a pena a gente destacar, para essa condição de palha, é esse detalhe aqui. Com um mínimo de chuva, uma lâmina de 10 milímetros de chuva, ou uma precipitação, uma lâmina de vinhaça, ou uma precipitação de 10 milímetros de chuva, numa área com 10 toneladas de palha, a gente tem uma passagem do tebuturon de quase 26% a mais em relação à mistura de tanque, e sulfentrazone passando mais de 65% a palha em relação à mistura de tanque. O que significa isso? Isso significa que a gente vai chegar mais cedo na solução do solo, a gente vai controlar mais rápido planta daninha, a gente vai ter menos produto em cima da palha degradando. Isso traz para a gente uma condição de uma eficiência, uma eficácia maior no controle, com essa velocidade e essa quantidade maior de ativo, reduzindo banco de semente do solo. E vamos adiante, né? Além disso, a gente tem uma condição em relação à mistura de tanque que eu considero particularmente bastante significativa, e muita gente não coloca isso na ponta do lápis. A gente tem uma redução no consumo de embalagens de uma maneira extraordinária quando a gente trabalha com essa formulação do jumbo, em relação à mistura de tanque. Para se ter uma ideia, a gente tem uma redução média em relação à mistura, um aumento, né? Quando a gente usa a mistura de tanque, a gente aumenta em mais de 60% o consumo de embalagens. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente acaba ganhando vantagens logísticas, operacionais e, por que não dizer, ambientais, né? A gente acaba tendo um menor volume transportado de produto que chega na usina, que chega no produtor, o produto que sai também, né, que vai lá para o calda pronta, que vai para o campo. É menor espaço para armazenamento dentro do depósito de defensivos. É menor consumo de água, e isso é fácil da gente observar, e é um número bastante significativo e representativo quando a gente olha na redução da lavagem de embalagens na tríplice lavagem. E, óbvio, o menor descarte de embalagem. Então, a gente fala realmente de vantagens que muitas vezes não se coloca na conta, e isso tem um peso muito significativo nas questões operacionais e logísticas de qualquer empresa. Esse é o jumbo, pessoal. Tá? Eu queria passar essa mensagem do jumbo. Um produto que já está registrado, agora a partir do meio do ano a gente já vai ter disponibilidade e volume de produto para as áreas comerciais. E a gente não para por aí, né? A gente tem outros novos produtos já registrados para a cana.
Um deles é o nosso isoxaflutório, o palmeiro, também já registrado para cana, lançado esse ano. E o nosso Clomazone 360, o Eagle, também já registrado, que vem agregar e compor esse portfólio de cana da Adamar, que cada vez mais acaba se tornando expressivo, né, para o mercado e contribuindo aí com as soluções de manejo dos produtores. E finalizando, pessoal, aqui eu trouxe a lista, né, uma relação da nossa linha de herbicidas. Eu citei os outros produtos dos outros segmentos no início da apresentação. E aqui encabeçado pelo Jumbo, né? Aqui eu não vou detalhar nada disso, mas a gente tem produtos aqui importantíssimos, produtos já consagrados, junto com produtos novos chegando, como é o caso do Jumbo. Mas o que eu quero reforçar, né, que dentro dessa nova Adamar na cana, né, não basta ter o produto, a gente precisa ter o pessoal qualificado, precisamos ter o pessoal no campo, e isso a gente tem. A nossa equipe está totalmente preparada para fazer as recomendações, de novo, com muita responsabilidade, e buscando atender às necessidades de manejo de vocês. Tá? Eu paro por aqui, agradeço de novo a Coopercana pelo espaço, pela oportunidade nesse momento, nesse período, nessa janela dessas 2 semanas aí que são muito importantes para vocês, para nós também, né? E para quem está assistindo a gente aí em casa. Tá? Então, um abraço. Passo agora a palavra para o Edson Baldan. Baldan, por favor, obrigado. Obrigado, Fábio. Fábio, agradecer o convite novamente da Adamar. E hoje eu vou trazer inovações, e todo bom agricultor, ele também escuta, ele aprende e ele entrega, né? E observa, né? Os grandes agricultores, eles observam. E a nossa empresa, que é uma empresa de tecnologia e inovação, introduzida no manejo de planta daninha, não seria diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Baldan Júnior, eu sou o proprietário da Baldan Connect, e a gente vai trazer inovações hoje, falando do arreio, falar do Jumbo e também falar de tecnologia, como eles estão agregando no manejo de planta daninha. Como eu falei, nós temos também uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Aqui é um ensaio que foi feito na região de Jaboticabal. O arreio, como o Fábio falou, é um grande produto como pós-emergente. A gente está usando ele, sim, em aplicações direcionadas com drone. É uma excelente ferramenta com todos os atributos que o Fábio já apontou, mas, na minha opinião, eu acredito esse produto um grande pré-emergente. Para mamona, para mucuna, ele é excelente, ele traz resultados fantásticos, aplicando ele na soca, no plantio. Na soca, a partir de outubro, se solta a aplicação dele, e a gente vai trazer alguns resultados que a gente obteve dele. Aqui, nesse slide, dá para ver aqui o controle na Merremia Cisoides, com 85%, e aqui já quando a gente aumenta a dose de 2 litros por hectare, ele já responde à dose, e daí quando ele entra também como um produto complementar, ajudando aqui o Boral e o Reator, a performance vai para 97 contra 94. E aqui a associação dele de arreio, Jumbo e Reator, entregando controle de 100% nessa planta. É uma planta que ela não é muito comum, mas é uma planta de difícil controle, essa Merremia. Agora, a grande novidade, e para mim é uma grande inovação, é isso, gente. Um produto que está controlando, aqui no caso é a mucuna, uma planta de difícil controle, e aqui a gente colocando aí 1.6 com o Reator, controlando 99% de controle. Ele, com 2 litros, também manteve esse controle, com 1.6 associado ao Boral e Reator, com 98% de controle. Ele, na associação com o Jump e Reator, com 98% de controle. E aqui é uma deficiência nessa planta, e ele também trabalha como para auxiliar, para potencializar o controle dessa mistura. Então, é um produto que traz um diferencial muito grande nesse controle na pré-emergência. Aqui, quando a gente olha para a mamona,
E aqui a gente já vê também excelentes controles dele, tanto em doses de 1,6 como 2, ele em associação com o Boral e o Reator, aqui ele com o Jump e o Reator também com 98% de controle, e mostrando esse grande controle nessa associação. E aqui, quando nós temos umidade, também essa combinação vai muito bem no controle da mamona. Logicamente, quando a gente tem um banco de semente maior e uma condição um pouco adversa, ele vai ajudar esse complemento na associação, como a gente viu no caso da mucuna. Aqui, infestação natural, deu para ver aqui que era de capim colonião e também capim colonião e caruru. E aqui os controles que a gente vê aqui da associação, foi nessa associação, ele trabalhando de forma efetiva no controle aqui da merrêmia, na associação, na mucuna e na mamona. E daí aqui também ele sendo um diferencial nessa mistura, que ela tem uma certa dificuldade, quando ele, em associação, ele complementa esse controle e eleva o controle também da mucuna. Aqui dá para ver um ensaio na região de Matão. Olha a performance do produto. Olha 2 litros dele numa área de intensa infestação de mucuna. E a gente sabe que o produto Falcon ele é um graminicida, e o arreio fazendo esse controle a 2 litros em outubro, numa cana soca, colhida em outubro. Então, um grande controle. Então, o meu destaque para o arreio é a pré-emergência, é um grande produto. Ele vai encaixar muito bem, a hora que você para de usar o amicarbazone, um dos melhores produtos para essa planta, ele vai ser, naquela transição, nós vamos poder trabalhar ele com alta eficiência, sem nenhum risco, e no momento dele. Aqui, mais uma foto da testemunha e a área tratada, que a gente já viu. Falar rapidamente do jumbo, eu vou passar aqui, o Fábio explanou muito bem. Aqui é outro ensaio na região de Taquaritinga também. Essa era a flora por metro quadrado, Merremia cissoides, capim colonião e braquiária. Aqui algumas fotos do ensaio. E trazer desse produto, que é um produto que tem amplo espectro, seletivo, ele pode ser aplicado no quebra-lombo, na cana-planta, com uma alta capacidade de passar palha. A gente conhece e entende que a Adamar sempre foi uma empresa que eu confio na formulação dela, dos outros produtos que ela sempre trabalhou, e agora ela inova. A indústria está se diferenciando cada vez mais com novos produtos. Na verdade, ela junta 2 produtos que já estão no mercado e realmente nasce outro produto, né? Passando mais a palha, com maior residual e com maior performance. Você passa mais a palha, você ganha mais residual e ganha mais performance. Aqui mais uma foto do controle agora de 100% do capim colonião, 98% da Merremia cissoides, e aqui mais uma foto com 95% de controle da braquiária. O jumbo é isso, é alta performance, longo residual e grande seletividade, que pode ser utilizado em todas as fases da cultura, com segurança e com controles nas principais plantas daninhas. Eu, como consultor ou como técnico, quando eu trabalhava direto na agroindústria, quando eu tinha dúvida, quando a gente pegava uma área de expansão ou uma área que a gente não conhecia, a gente trabalhava com o sulfentrazone e o tebutirón. Hoje a gente trabalha... Por quê? Porque tem amplo espectro, você tem longo residual e você praticamente abrange todas as plantas daninhas que você tem naquela área. Então, é um produto, hoje, com essa formulação, nós vamos ganhar mais residual e mais controle. Bom, pessoal, eu trago uma nova dinâmica hoje no manejo de planta daninha. Para os agricultores da Copercana, isso já é uma realidade e vocês vão encontrar isso com muita frequência no campo. Vai ter uma grande revolução e eu quis trazer para vocês o que já está acontecendo.
nós temos uma empresa de robôs, que são os drones, e a gente está usando isso para realmente fazer mais com muito menos. E o cenário é esse, né, pessoal? Aqui nós temos o barracão, aqui onde que tem o hub para a gente processar as imagens, os arquivos, tanto da aplicação terrestre com trator, a semeadura, lá no fundo uma cultura, uma estufa, a cidade, e a gente começa a trabalhar com isso, com essas dificuldades, e daí chega os drones para fazer esse mapeamento e para espacializar. A gente ganhou com essas ferramentas, espacializou, identificou, e daí com isso veio o complemento, que é o drone pulverizador, que ele entra nesse cenário para fazer um trabalho decisivo no manejo dessas plantas de difícil controle, como a mamona, como a mucuna, como a bucha, como essas plantas que atrapalham esse processo tão caro da agroindústria que é a colheita. E ele veio também, nasce dentro da propriedade de vocês, dos médios, pequenos produtores, uma empresa de alta tecnologia que você pode usar esse equipamento para fazer pré-emergência, para fazer maturador, para proteger de insetos e, além disso, fungicida e também fazer essas aplicações localizadas. É uma grande revolução isso para o produtor. E daí, pessoal, eu trago alguns vídeos para comprovar a capacidade dessa tecnologia. Dá para ver essa aplicação, uma área que estava com uma infestação muito grande de mamona, e vocês observem a aplicação dele de 5 metros de altura do alvo, uma faixa de 5,5 metros e uma vazão de 15 litros por hectare, e aí uma aplicação só, aí utilizando produtos específicos para um grande produto que para essa modalidade é o arreio, e daí a gente vê essa qualidade e a entrega dessa tecnologia nesse efeito surpresa, né? Antes as plantas daninhas surpreendiam a gente. Você passava do carreador, não conseguia ver nada, e depois, quando entrava a colheita, a gente era surpresa. Hoje, com o mapeamento, a espacialização, é nós que surpreendemos ela com o mínimo de impacto, tanto de insumo, como do herbicida, como de água, e com muita segurança. Aqui é outra aplicação. Olha essa, uma condição mais extrema, 6,5 litros por hectare, a faixa de 6,5, a altura de 5 do alvo, e dá para ver aí a distribuição no momento do produto, e aí o controle em 100%, e essa faixa onde que a colhedora, vai dar para mostrar agora no vídeo, onde está acontecendo a colheita, o que aconteceria nessa área? Ia parar a colheita, e não para porque a gente fez a aplicação com drone, e não vai ter mais esse problema e impactar esse processo mais caro da agroindústria. Esse vídeo é um vídeo que também mostra não só a aplicação como pós, mas como pré. Então, é um vídeo realmente que ele é muito impactante e comprova para a gente que ele pode ser utilizado como um trator, porque a qualidade é a mesma. Isso é capim colonião que vocês estão vendo. Aplicação, uma faixa de 5 metros de altura, 5 metros de faixa. E a aplicação é uma área que o trator não conseguia entrar e o colonião tomou conta. E aí a gente fez a aplicação com drone. Não tem problema que está úmido, ele consegue, e dá para ver a qualidade da pós e da pré-emergência, a qualidade da passagem e da distribuição no caso, como tinha que colocar mais alguns produtos, a gente trabalhou com uma vazão de 50 litros, né? Para dispersar o produto. E aí, o exemplo do antes e do depois, realmente é muito impactante isso. E eu falo que em muitas situações a gente vai poder usar ele não só como pré, mas como pós também. E aqui é a prova disso. Um outro fato muito importante, esse é um trabalho do professor Antoniassi, a gente pegou ele e traz muita segurança para a gente. A aviação agrícola ela é extremamente importante
para a agricultura brasileira. Eu não estou falando que aqui o trabalho está mostrando em 10 litros por hectare, quando você aplica, você chega, a dose do produto chega a 29,7, 20 metros de onde foi aplicado. Quando você faz o drone 10 litros a 3 litros a 3 metros de altura, 10 litros de cauda a 3 metros de altura, 7% em 20 metros chega o produto. E quando você faz com um trator, você faz 3,8. Quer dizer, está muito próximo do trator. É claro que todas essas aplicações é respeitada a faixa de segurança, mas a gente quer trazer aqui para mostrar a segurança e como esse equipamento se assemelha próximo de uma aplicação terrestre. Então, é muito interessante isso, traz muita segurança para as nossas aplicações de defensivos e de protetores de plantas. Aqui é um exemplo, olha, eu trouxe como eu inseri ele, é uma área onde que aumentou a linha azul, ela aumentou a segunda aplicação conforme o ano, e a gente foi identificar o que aconteceu, diminuiu essa mão de obra no passado, a mão de obra que fazia capina quando chovia, foi feita uma mecanização dessa área, foi perdendo a mão de obra e automaticamente você perdeu uma ferramenta, foi começando a aumentar a população de planta daninha. E daí o que aconteceu? Aumentou a segunda aplicação. E é muito proporcional, dá para ver conforme você perde uma ferramenta, você tem que associar uma outra para fazer o controle, que nesse caso era a aplicação via trator. E dentro desse contexto, entendendo do drone, como ele poderia trabalhar e como ele poderia ser preciso nessas aplicações e como a gente conseguiu reduzir o número de aplicações, ele entra com muita propriedade nisso. Então, a gente traz aqui um exemplo de custo, né? Quando a gente fala de custo, você vê aqui um trabalho de uma área de 6.800, é um projeto piloto que a gente fez, de 6.800, o valor da aplicação com o avião e R$203 mil. Quando a gente chega para cá de produto, R$272 mil, R$40 vezes a área que fazia em área total, essas áreas produtoras. Quando você soma as duas, a gente está falando em R$485 mil. E se a gente fizer com um drone, qual que vai ser o impacto disso? Olha só que fantástico. A R$350 de aplicação localizada, esse colega ele queria fazer 2 aplicações para não deixar a mamona crescer, e daí a gente tem R$95 mil na primeira e na segunda, somando 190. Quando a gente vem para cá falar de produto, olha o que acontece com o produto. Nós estamos falando de 272 mil e aqui nós estamos falando de 22 mil de produto. Então, a economia é muito grande. E quando a gente faz essa comparação, essa operação em aplicação localizada ficou R$273 mil mais barato. E daí, a gente começa também a trabalhar que o avião aplicava em folha e alguns produtos, mesmo os auxínicos, vai reduzir uma certa produtividade. Porque o nosso objetivo de trazer o drone para fazer as aplicações localizadas é não fugir do nosso conceito de pré-emergência e, quando fazer a pós de forma muito objetiva e muito bem direcionada. Então, acontece isso aqui, isso é comum. Como ele fez em área total, numa área de 6.800 hectares, você perde, numa média de 5 a 4 toneladas, você vai perder 27 mil toneladas. O que acontece? Hoje, com o valor da cana, você multiplica, você tem um prejuízo de uma perda invisível, que não dá para ver, de 4 milhões. E daí, o que acontece aqui? Quando a gente trabalha 4%, na verdade são 8%, que ele quis fazer 2%, é só multiplicar aquela área que você perderia vai ser 1.000 toneladas, 4 vezes a área, que era 272 hectares, dentro daqueles 6.800, nós estamos falando em 2.000 toneladas. E daí a gente vem para cá e a gente está falando de um montante de R$326 mil.
E daí, quando a gente compara os 4 milhões menos o que você vai perder, não em área total, mas agora em área localizada, você tem uma economia, um exercício de 3.753.000. E se a gente fizer como faria, ainda falando, comparando a água, né? O avião gastaria 204 mil litros, o drone 8 mil litros, economizando 195 mil litros de água, economia de produto 11 mil litros, versus o avião, herbicida 92, água 96%, a economia gerada drone versus avião, a gente soma as perdas de produtividade, que não na folha, em área total, mas localizada, 3.753.000, a gente está chegando aí no montante, na economia da operação do drone, mas também não expor a cultura na folha em área total de 4.026.000. Fantástico, né? E tem um outro exercício que é muito comum o produtor fazer, não o avião, mas fazer com autopropelido. Olha que fantástico. Se a gente fizer esse mesmo 6.800 hectares de autopropelido, nós estamos falando versus o drone na aplicação localizada, usando o arreio, nós estamos falando aí de 1 milhão de litros de água a menos. Quando a gente vem aqui falar de uso de produto, mantém o mesmo, porque a gente faz aplicação direcionada, não em área total. E o grande benefício de tudo isso é que não está aparecendo na tela, mas eu vou mostrar para vocês a economia de água, por exemplo, do autopropelido versus o drone. Economia de água, 99%, 99,2%. Herbicida, 92%. A energia do caminhão diesel, a gente compara um caminhão pequeno, que eu vou mostrar o Sniper PD, a gente tem uma parceria com a Adamar, 75% de diesel. E de energia, que a bateria ela é carregada por um gerador, gasolina, 97%. Olha que fantástico, ó. O caminhão, enquanto um calda pronta vai rodar 2,5, o Sniper PD vai rodar com 1 litro 10 quilômetros, né? Então é 75%. E daí, quando a gente pensa no autopropelido, ele gasta 1,87 litros por hectare, multiplicado por toda a área, vai dar 12 mil litros de diesel, no valor de 7,28, 96, e o drone para pulverizar de forma pontual, que é 272 mais 272, que era 2 aplicações de 4 que viraram 8, 348 litros de gasolina, que vai ser R$ 2.467. Fantástico. Então, essa tecnologia ela veio para fazer mais com menos, e aqui a gente fala, por isso que o jumbo deve ser utilizado na pré, para a gente fortalecer o controle na pré-emergência, porque nesse momento a cana cresce e a gente tem que promover, fazer com que ela cresça, só proteger ela. E aqui dá para ver, para não fazer as aplicações em pós na folha. Então isso aqui é só para mostrar que daí encaixa a aplicação do drone de forma muito cirúrgica e muito pontual. Aqui é o Sniper PD, é a nossa parceria com a Adamar, junto com o arreio, é uma combinação perfeita no manejo de plantas daninhas de difícil controle, segurança com eficiência, e aqui é um caminhão, que ele é um caminhão muito... um caminhão pequeno, econômico, ele carrega um drone, aqui é a água, aqui todos os apetrechos do drone, o drone, e ele fazendo a aplicação local. Aqui é um exemplo, ele fica numa plataforma olhando essas aplicações direcionadas. Então, essa tecnologia ela veio para realmente revolucionar os produtores, as usinas, no controle dessas plantas de difícil controle. A gente vai utilizar o jumbo na pré-emergência e as aplicações localizadas. E aqui é um vídeo do arreio para mostrar o potencial desse produto.
Olha a quantidade de mamona e merrêmia, 2 litros por hectare. O controle da mamona e da merrêmia egípcia. Essa planta é muito agressiva. E aí o drone fazendo uma aplicação nessa área. A gente trabalha de forma localizada, aí é uma grande infestação, você acaba trabalhando uma área maior. Olha aí, a distribuição é muito precisa, um equipamento muito preciso. O uso do arreio aí, combinado com ela, produto extremamente eficaz, fácil de dispersar, formulação e com a tecnologia do drone. Olha aí, com 28 dias, plantas lenhosas, olha no chão, a mamona, ele empurra o produto pegando a mamona que está no chão. Aqui é uma foto que a merrêmia estava por cima e dá para ver as plantas de mamona morta. Aqui, só reforçando, 1,5 litro aos 28 dias. E aqui 1,5 litro aos 28 dias e a gente vê alguma interferência aqui. Quando a gente olha para cá, a testemunha, dá para ver a quantidade de planta daninha. Aqui mais uma foto da testemunha. E aqui a testemunha e a área com 2 litros de arreio. Pode reparar que as plantas que estavam, mesmo no efeito de guarda-chuva, a tecnologia das hélices, ela distribui, mas também ela aplica, ela empurra o produto para chegar até e matar essas plantas que estão embaixo. E uma informação muito interessante, eu recomendo o arreio para trabalhar pela segurança, como o Fábio já pontuou, e também ele tem uma particularidade muito interessante, pessoal. Mesmo quando você chegar atrasado nessas plantas e tiver o cacho de mamona e mucuna, grande parte dessa mamona ela fica inviável e da mucuna essa semente, mesmo pegando em pós-emergência, tá? E não atrapalhando o processo mais caro da colheita. Aqui a foto do efeito dele penetrar com a hélice, com o alto potencial de controle do arreio, matando essas plantas que estavam submersas debaixo estavam com o efeito guarda-chuva da merrêmia. Tá certo, pessoal? Aqui é a forma que a gente está trabalhando, as aplicações faz o mapeamento, processa as imagens e leva para o drone pulverizar de forma localizada e depois a gente inicia um novo ciclo, com a pré-emergência. A gente não está mais fazendo aplicações em área total. Aqui a gente entra com um excelente pré-emergente para trabalhar focado e depois a gente começa um novo ciclo. E daí volta o arreio para fazer de forma pontual. E a gente achava que a gente utilizaria isso, mas não vai utilizar. Por quê? Para fazer aplicação localizada. Por um único motivo. Que isso aqui custa R$500 mil, um caminhão com drone, e isso aqui custa 2,5 milhões. Tá certo? Então, é o poder da tecnologia. Eu vou encerrar por aqui, agradecer a Adamar, vou passar para o Gera, grande Gera, agradecer aí esse espaço para a gente trazer essas informações relevantes num grande produto com arreio jumbo, que vai agregar no manejo de plantas daninhas. O meu recado é controle de mamona, mucuna, bucha, que é um grande problema para os produtores. Utilizem arreio, tanto na pós-emergência como na pré. E lembrem-se da qualidade, da formulação da Adamar e desse novo produto que vai ser um grande produto para pré-emergência, que é o jumbo. Obrigado. Grande Edson Baldan Júnior, belíssima apresentação, que maravilha. Eu ficaria aqui o resto da noite te ouvindo, viu? Pode ter certeza. Muito bom mesmo. Parabéns. Se tivesse uma plateia, eu pedi uma salva de palmas para você. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal que esteve conosco da Adamar, apresentando os produtos, compartilhando conosco os seus conhecimentos. A você que está nos assistindo de casa, do escritório, da empresa, no celular, esteja onde você estiver, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Essa foi a nossa última live de hoje, quinta-feira, dia 23. Amanhã nós vamos voltar com a última live desta semana no 18º Agronegócios Copercana. Lembrando você que na próxima semana, a partir de segunda-feira, nós teremos a nossa feira ao vivo, né? Feira presencial no Centro de Eventos Copercana. Você é o nosso convidado especial. Todas as empresas, muitas empresas lá conosco, com stand, estaremos lá também junto com todos vocês. Vai ser um grande prazer encontrar você.
Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Amanhã às 15h30 eu espero você nesta conexão, neste mesmo canal. Tchau, pessoal. Boa noite.